Cumprimentando a todos agora formalmente, boa tarde. É um prazer estar conosco, aliás, convosco, né? Com todos os senhores, para darmos início a mais uma sessão desta primeira Câmara de Direito Público, precisamente a ordinária de número 35. Antes de dar início a toda a formalidade, eu não estou, um momentinho, eu não estou conseguindo aqui, ó, a transmissão. Aqui naquela setinha que está. Aqui, né? É. Ok, muito obrigada. Faço igual uma beiradeira que tem, mas tudo bem. Boa tarde, doutor Luiz Eduardo. Mais uma vez estamos aqui contando com a presença de Vossa Excelência, ao que eu, de início, desejo uma semana maravilhosa e que esta nossa sessão para o parquê seja tão preciosa quanto é para nós, julgadores, cumprimentando aqui a nossa defensora pública, doutora. Prefere Ana Cristina ou Cristina ou Ana? O que vier. Quem mandou ser? Não composto geralmente é assim. Bom, eu tenho o bom hábito de chamar a senhora de Cristina, pode ser? Cumprimentando aqui a nossa nobre defensora pública, doutora Cristina, e agradecendo a maneira sempre peculiar e gentil que a mesma trabalha conosco. Também quero agradecer formalmente à doutora Rejane, né, ali no comando, a senhora, né, que apesar de loura é muito eficiente. Só para descontrair. Seu Edson, boa tarde para o senhor de maneira formal. Muito obrigada aí por conduzir a transmissão. Perfeito. Perfeito. Coloco em discussão a ata da sessão próxima passada. Sem objeção, senhora presidente. Diante da manifestação dos eminentes pares, dou por aprovada. Processos com pedido de vista e ou suspenso, em virtude do artigo 942 do CPC, nós temos o do desembargador Duval, né? Esse aqui, nenhum, somente as preferências que nós estamos promovendo o adiamento. Então, não há nenhum processo de acordo com as disposições do 942, senhores do CPC. Passando aqui para os processos com pedido de sustentação oral e preferência, nós temos na plataforma PJE, 2 de Sua Excelência, desembargador Duval Aires Filho, a saber, uma apelação e remessa necessária sobre o número 158-191, dígito 45, 2016, final 0001, que está sendo adiada. Temos uma outra que é da nossa pauta, o número 23, o anterior era o de número 28, também na mesma plataforma, PJE, que aqui se trata de um agravo de instrumento sob o número 325-28, dígito 74, 2024, o final uma sequência de 4 zeros. Confere, Excelência. E o desembargador Tacílio. Do desembargador Inácio. Perfeito. Tranquilo. A seguir, nós temos, sob a nossa pauta, na plataforma PJE, o de número 4646,
de relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva. Trata-se do agravo de instrumento sob o número 32430, dígito 89, 2024, com o final uma sequência de 4 zeros. Partes: Banco Bradesco S.A. e Município de Maracanaú e outros. Esses últimos no polo passivo. Nós temos um pedido de sustentação oral que foi solicitada a manifestação pela doutora Amanda Paula Tavares Feitosa, OAB São Paulo, 426.526, ou seja, 426.526 de forma virtual. Sua Excelência está aí, a advogada, se encontra. Estou sim, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutora. É porque não estava vislumbrando a senhora. Um prazer tê-la conosco. Está preparada, minha amiga? O prazer é todo meu. Estou sim. Dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Muito obrigada. E a partir desse momento, a senhora dispõe de 15 minutos para a sustentação oral. Boa sorte. Excelências, boa tarde. Eu gostaria de cumprimentá-los na pessoa da senhora presidente e todos os demais presentes aqui nessa sessão e agradecê-los pela concessão da palavra. Esse recurso ele foi interposto contra uma decisão que manteve uma penalidade de multas trentes contra o Banco Bradesco no montante de R$ 1.170.000. O Banco Bradesco ele figurou aqui como terceiro nessa relação processual havida na origem. Inclusive, foi concedido aqui efeito suspensivo pelo eminente desembargador relator José Tarcílio no começo, quando distribuímos esse recurso, e recentemente esse efeito suspensivo foi até expandido, porque por ordem lá do outro juízo da origem, houve até uma determinação de prosseguimento ali do cumprimento de sentença, com determinação de transferência da quantia bloqueada, desses R$ 1 milhão, nos autos. Enfim, aqui há uma discussão sobre a tempestividade, inicialmente. Há uma discussão sobre a tempestividade desse recurso por conta de uma intimação realizada à época no sistema ESAGE, antes de ser convertido para o sistema PJE. Todavia, esse recurso é tempestivo porque a intimação realizada pelo portal ESAGE, da forma que teve, é nula, considerando aqui que o agravante tinha advogado constituído naquele momento que foi feito a intimação somente pelo portal. Tanto que houve até uma intimação via DJE, mas incluíram os 24 advogados da parte contrária e deixaram de incluir os advogados que tinham há pouco constituído nos autos em favor do Bradesco. Considerar como válida essa intimação é violar diversos dispositivos legais, incluindo o artigo 272 do CPC, parágrafo 5º, que fala sobre a prerrogativa do advogado em receber as intimações pelo DJE, e o parágrafo 2º desse mesmo dispositivo legal, porque o Banco Bradesco ele apresentou aí petição pedindo a intimação exclusiva em nome de 2 seus patronos, o que não ocorreu no caso. E o recurso foi interposto assim que os advogados tomaram ciência dessa decisão, a consultar ali os autos e ver que foram convertidos via PJE, já interposto esse recurso de imediato, e por isso é tempestivo o presente recurso. E quanto ao mérito desse recurso, a decisão agravada, ela manteve tamanha penalidade contra o banco, naquele patamar que eu informei, R$ 1.170.000, quando o banco é apenas um terceiro nessa relação processual, e sob 2 fundamentos. O Bradesco ele foi intimado nessa ação de origem, que é uma ação de desapropriação, para localizar um valor feito lá no começo dessa ação, aquele depósito inicial, em 1994, numa conta vinculada ao processo. Na época, quem era depositário dessas quantias era o BEC, o Banco do Estado do Ceará, que posteriormente foi incorporado aí pelo Bradesco. O Bradesco assumiu esses depósitos, e por isso que ele foi intimado para se manifestar onde estaria aí para localizar esse valor.
E a decisão, ela tomou essa conclusão por manter a penalidade sobre 2 fundamentos. O primeiro é aquele da preclusão, que as matérias trazidas pelo banco estariam aí acobertadas pelo fenômeno, pelo instituto da preclusão. Ocorre que essa matéria deduzida pelo banco de revogação, redução e excesso de execução em relação à multa aos trens não preclui, ela não ofende a coisa julgada. Esse já é um entendimento pacífico do STJ, que pode ser reconhecido a qualquer tempo e também manifestado a qualquer tempo. E também ela nunca foi objeto de análise pelo douto juízo de origem para que esse fundamento fosse utilizado no caso. E mesmo com esse fundamento prejudicial ao mérito da preclusão, a decisão ela entrou, sim, na análise do mérito, afirmando que o Banco Bradesco seria recalcitrante no cumprimento daquela decisão judicial. Ocorre que, aqui no caso, não houve qualquer recalcitrância do banco para calcar essa penalidade, porque o banco demonstrou que o depósito que ele tinha sido intimado para localizar, que aquele depósito ele foi transferido na época ainda que era de titularidade do BEC, responsabilidade do BEC sobre as contas, que aquele valor havia sido transferido naquela época, lá atrás, para uma conta do Estado, conforme decisão judicial. Ou seja, a informação foi repassada. A gente juntou documentos, o banco juntou documentos comprovando essa informação repassada. Ou seja, ele cumpriu com o escopo da decisão judicial. A decisão judicial é para localizar o valor e o banco disse qual foi o paradeiro do valor. Ele não é mais depositário daquela quantia. E acho que, como todo mundo sabe, para haver uma penalidade, a multas tentes, é necessário que seja calcada em alguma causa, precisa de uma justa causa para se manter a penalidade, e aqui não está presente, por isso que a gente pede a revogação. E a demora, e se considerar que há uma demora aqui na entrega dessa informação, ela é totalmente justificável pelo fato de que o banco foi intimado para localizar um valor depositado numa conta judicial em 1994. Então, realmente, é justificável uma demora aqui na prestação dessa informação. E mesmo se considerar que essa demora na entrega da informação seria passível aí de implicar numa multa, esse valor que chegou nesse patamar de 1.200.000 reais não se justifica no caso. E por isso que, subsidiariamente, a gente requer a redução dessa quantia para atender aí os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque realmente o valor fixado de quase 1.200.000 reais não coaduna com o contexto havido nessa ação. Até porque o valor ali que o banco foi intimado para localizar perfazia 120.000 reais. Não realmente nada coaduna com esse valor e o contexto havido na ação. Assim, eu encerro minha explanação requerendo o provimento do recurso do Banco Bradesco para que seja revogada essa penalidade ou ao menos reduzida, e ainda, subsidiariamente, tem a questão do excesso de execução pela impossibilidade de incidência de multa e honorários, como fez incluir a parte contrária no cálculo. Obrigada. Parabéns, doutora. Muitíssimo obrigada pela utilização otimizada do tempo. Desembargador, relator, Vossa Excelência, você tem a palavra. Senhora presidente, muito obrigado. Inicialmente, eu quero cumprimentar todos os integrantes desta Câmara, na pessoa de Vossa Excelência, desembargadora Lisete, desembargador Fernando Chimenez, desembargador Durval, doutora Ana Cristina, defensora pública que oficia nessa sessão, doutor Luiz Eduardo, meus cumprimentos, procurador de Justiça, e também a doutora Amanda, que acabou de proceder à sua sustentação oral, meus cumprimentos, satisfação tê-la nessa sessão. A equipe técnica é a equipe composta pela doutora Nayana, Rejane e o técnico Edson, que nos ajudam nessa sessão. Muito obrigado. Então, vou proceder à leitura da proposta de ementa.
esse agravo de instrumento. Por algumas questões, ele chamou a atenção em razão das argumentações das partes, né? E o voto no seu inteiro hoje está disponibilizado no sistema PJE. E eu vou proceder à leitura e fico à disposição para qualquer esclarecimento. O caso sob exame. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação de multa decorrente do atraso no cumprimento de decisão judicial, bem como o pleito subsidiário de redução de multa. A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, a nulidade da intimação efetivada exclusivamente por meio de portal eletrônico, bem como a ausência de documento essencial à cobrança, planilha de cálculos, além da possibilidade de reduzir a astraente fixada por descumprimento de ordem judicial. As razões de decidir. O item 3. Os artigos 5º, parágrafo 6º, combinado com o 9º, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.419, de 2006, que trata da Lei do Processo Judicial Eletrônico, dispõe sobre a validade da intimação via portal eletrônico, restando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A preliminar é rejeitada, senhora presidente, eu submeto. Acompanha, eminente relator. Desembargador Duval? Relator. Item 4. Pois não. São devidas... As astraentes são devidas, tendo em vista que constitui meio coercitivo legal para impor ao réu o cumprimento de uma obrigação, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como evitando enriquecimento ilícito do autor credor, sendo possível ao juiz modificá-las, seja para reduzi-las ou ampliá-las, nos termos do artigo 537, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do Código de Processo Civil. 5. A possibilidade de limitação das astraentes não é restrita à fase de conhecimento, mas também possível sua minoração em fase executiva, vez que se consolidou o entendimento de que não opera coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 6. Em caso, o juiz ou a COR, ao majorar a multa diária sem determinar limite máximo, deixou de observar os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do objeto principal da discussão havida com o agravante, de modo que a aplicação de multa, que totaliza R$ 1.170.000, afronta os referidos princípios, bem como o da vedação ao enriquecimento sem causa. Na parte dispositiva, concluo desta forma. Impõe-se a redução da multa diária imposta ao agravante por meio da decisão de ID 83-29-4309 dos autos principais, datada do dia 29 de janeiro de 2019, para R$ 1.000, limitada a 60 dias, valor este que se entende proporcional e razoável ao entrave processual causado pela demora do banco em prestar as informações solicitadas pelo juízo, bem como ao prejuízo imposto aos 45 autores da lide, além de não comprometer econômico-financeiro a instituição financeira agravante, um dos maiores bancos que atuam no sistema nacional, com o pagamento da multa fixada. Isto posto, conheço do agravo de instrumento para dar-lhe parcial provimento, reformando a decisão agravada para reduzir-lhe a multa diária imposta ao agravante por meio da decisão 83-29-4309, ID nos autos principais, datada do dia 29 de janeiro de 2019, para R$ 1.000 diários, limitado a 60 dias. É como voto, senhora presidente. Desembargador Ximenes. Confirmo o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Sua Excelência, desembargador Duval. Eu também acompanho o voto do eminente relator, acrescentando que
as questões, os princípios, né, da proporcionalidade e da razoabilidade, Vossa Excelência aplicou com muita exatidão, até porque, louvando-me no Código Tributário Nacional, o Código ele faz uma diferença muito interessante sobre isso. A obrigação principal e a obrigação secundária. E eu vejo que as multas, elas não passam de uma obrigação secundária para garantir a obrigação principal. Vossa Excelência, então, agiu bem e solucionou bem a demanda. Como relator, senhor. Obrigada, Excelência. Anunciando o resultado do julgamento do presente recurso, que foi conhecido e parcialmente provido, e embargos de declaração prejudicados. Tudo conforme o entendimento do eminente relator. Ok. Passamos agora aos processos extra-pauta. Antes de fazer a leitura deles, eu gostaria de obter dos eminentes pares a confirmação, considerando que todos se encontram votados. Sim. Vossa Excelência, desembargador Fernando Chimenez, confirma todos os votos já lançados? Todos os votos meus lançados. Perfeito. Também, senhor. Desembargador Duval? Perfeito. Desembargador Tarcílio? Confirmo. Muito obrigada. Então, com relação aqui aos extra-pautas, na plataforma PJE, nós temos relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Chimenez Rocha, pautados de 1 a 4, tá? Para extra-pauta. Eu vou... Essa é de pauta, né? Não, extra-pauta. Ah, extra-pauta. Extra-pauta. Vou só fazer a leitura dos números dos referidos recursos, ok, Excelência? Pode ser? Pode. 3.007,58, diz 46, 2024, final, uma sequência de 4 zeros. 30.023, dígito 81, 2022, o final, a sequência de 4 zeros. O terceiro é o 50.501, dígito 34, 2021, final 0145. E o último dos extra-pautas de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Fernando Chimenez, é o... Estou na sessão do tribunal. 3.001. Estou na sessão do tribunal, para não terminar ali para você. Dígito 06. A doutora pode parar. Dígito 06, 2023, o final com a sequência de 4 zeros. Todos os eminentes pares já confirmaram os votos lançados, consequentemente, o resultado de todos esses extra-pauta é consoante o entendimento do eminente relator à unanimidade. Para os demais aqui, sobre o processo em pauta já, Agora tá? em pauta, Isso. certo. Nós temos o 5.1 da nossa pauta na plataforma SAGE. Nós vamos fazer aqui, como já foram confirmados por Vossas Excelências, todos, e eu também aproveito para confirmar os votos provisórios por mim lançados, tornando-os definitivos neste momento. É aqui do 5.1, na plataforma SAGE, da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Chimenez Rocha, todos à unanimidade de 1 a 6 da nossa pauta. Da relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho, de número 7 da nossa pauta. Sob a minha relatoria do número 8 ao 17, e da relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, são os de número 18 ao 23, salvo os... Excelência, eu só quero a confirmação, porque eles estão aqui para mim como adiados. O 19 da nossa pauta, que corresponde ao 1259-33, dígito 16/2015, 001/50.001. O 22, que é o 12.933, dígito 16, 2015, final 0001/50.000, e o 23, que é o 28.6361, dígito 13, 2021, final
0001. Confere, Excelência. São os 3 que foram adiados por Vossa Excelência. Na nossa pauta, o 19, o 22 e o 23. Confirma, é porque o 22, o 19 e o 22 tem o mesmo número. Porque um é o embargo o barra e o outro é o 50.001. Confirmo, Excelência. Perfeito. Muito obrigada, Excelência. Na plataforma PJE, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Chimenez Rocha, nós temos do número 1 ao 21, correto, Excelência? Só que eu estou atirando do número 2. Perfeito. Então, perfeitamente. O de número 2, por gentileza, Vossa Excelência anuncia só o número. É o 0050316-76.2021. Perfeito, perfeito. Porque todos os nossos serão devidamente publicados. Então, como estão todos acompanhando o entendimento dos eminentes relatores, eu me dispenso da leitura dos números. Agora, sobre a relatoria, isso na plataforma PJE, do eminente desembargador Duval Aires Filho, número 22 ao 30, salvo os... 22 e 23, né? Isso, exatamente, que foram devidamente adiados por Vossa Excelência. Sobre a nossa relatoria, é os de número 31 ao 40, na plataforma PJE. Do desembargador Fernando Chimenez, o 34 e o 38. Aquele, do interesse da Defensoria Pública. O 34 eu votei. Acompanhando Vossa Excelência. Não está não constando? Mas pode constar. E o 38 também eu vou acompanhar a minha relatora, já disse. Eu só apenas pedi a palavra porque aquele problema do ATS, lá dos promotores, e esse aqui é patrocinado pela Defensoria Pública. Então, nesse caso, não há nenhuma suspeição da minha parte. Alguns eu aleguei suspeição, ou porque tinha muita ligação com a parte, ou porque se tratava, era patrocinado por um escritório que tinha parceria com o escritório da minha nora, e aí eu quis evitar a minha participação. Mas aqui eu estou pedindo à desembargadora, porque esse caso do ATS, do MP, foi uma lei que se deu após a nossa lei também, que criou o subsídio. Então, a coisa foi exatamente igual. E eu quero dizer porque muita gente não entendia lá porque é que nós não tínhamos esse direito e eles tinham. O que ocorre é que a situação é a mesma. Eu acho, por exemplo, que não houve prejuízo, que foi incorporado, tudo que foi decidido pelo Supremo, só que o Ministério Público não entrou com nenhuma ação, então não chegou ao Supremo para ter a decisão que foi dada com relação ao nosso caso, que transitou em julgado, né? Da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que não foi. E aqui, eu acho que a desembargadora tem conduzido a sua posição com relação à posição que foi tomada há muito tempo por vários relatores desta matéria, né? Inclusive, relatoria até minha mesmo no passado. É de entender que, na verdade, a própria Procuradoria-Geral de Justiça baixou um provimento reconhecendo esse direito a eles. Então, eles não estão discutindo aqui, não se está discutindo, viu, desembargadora? Por isso que eu quis fazer essa ressalva. Não se está discutindo direito adquirido ou não adquirido, se foi incorporado ou não incorporado. O que se está pedindo aqui é que se cumpra esse provimento e que se pague o que está estabelecido nesse provimento. E isso está muito bem ressaltado pela eminente desembargadora, relatora, dizendo assim, olha, é o seguinte, eles têm direito a cobrar isso, embora o provimento estabeleça que poderá ser suspenso esse pagamento em razão de falta de verba, em razão de falta de orçamento, etc, etc. E então, está se respeitando isso, né?
está se respeitando isso, porque isso ela faz muito bem no voto dela, tanto juntando decisão do Supremo como decisão do STJ. Se não tem, vai para o precatório, né? Então, é isso que ela está mandando, e eu estou concordando plenamente com o voto de Vossa Excelência. Então, senhora presidente, eu apenas não voltei de imediato, porque eu me senti na obrigação de fazer esse esclarecimento. Obrigada, Excelência. Devidamente computado o voto do eminente desembargador Fernando Luiz de Mendes Rocha. Tirado esse, passamos aqui, porque era a exceção dos votos, sob a relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, na plataforma PJE, nós temos aqui um conflito de competência, né? Não, competência da Justiça Estadual é uma reclamação. Ah, perfeito. Então, perdão, fazendo aqui a ressalva, o 47 é que eu não posso continuar sob a presidência, porque eu estou impedida. Mas do 41 ao 60, com a exceção do 46, que já foi anunciado nas preferências, e o 47, que eu estou impedida, eu passo a presidência ao eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. Pois não, senhora presidente, trata-se de uma reclamação que tem o número 3002-457-72 de 2024. Então, o resultado já consagrado lá na votação provisória, e aqui, como todos disseram, aliás, está faltando o voto do desembargador Duval, que foi alertado aqui agora. Aqui está sendo julgada procedente a reclamação constitucional. O eminente relator, eu acompanhei, Vossa Excelência não votou, não sei se vai acompanhar, acho que há algum esclarecimento do eminente relator. Perfeitamente acompanhando o relator. Então, proclamo o resultado. A Corte, por unanimidade, conheceu da reclamação e julgou procedente nos termos do voto do eminente relator. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Muitíssimo obrigada, Excelência. E o 61 ou 51 do PJE do eminente desembargador Tarcílio. Vossa Excelência também, desembargador Duval, deixou de ir para a votação provisória. Sim. No pautado, na nossa pauta, o de número 51, que é do eminente desembargador José Tarcílio. Excelência, faça só o resultado final, o recurso conhecido e... É apelação conhecida e desprovida, sentença confirmada. É um caso de uma professora Sim. que teria requerido o adicional de férias, de 45 dias. Nessa parte ela foi provido, mas ela queria uma multa em dobro, que não realmente na legislação. Eu vi isso aí. Meu amigo, não custa nada pedir, né? Com o relator, senhora presidente. Muitíssimo obrigada. Então, confirmando que a decisão de primeiro grau, perfeito. Então, anunciando o resultado definitivo para o referido procedimento, conhecido e desprovido à unanimidade. Nós agora temos... São as exceções. Vamos para o 60, que não tem o voto de Vossa Excelência. Também no PJE do eminente desembargador José Tarcílio. Eu acompanho. Nas minhas anotações aqui está constando como eu tivesse votado, acompanhando o eminente relator. Perfeito. Então, tornando definitivo o julgamento do processo 3.112, dígito 16, 2023, final 0115, é uma apelação cível
em que os eminentes pares acompanham Sua Excelência, o eminente relator, que conheceu e deu provimento ao referido recurso. Alguma coisa falta mais, doutora? Falta. Só saber dos nossos pares se tem algum voto, alguma moção, alguma manifestação que gostariam de constar em ata. Eu tenho, senhora Oi, não, presidente. excelência. Hoje eu, de manhã cedo, compareci ao velório do doutor João Lemos, né? É uma pessoa que tem uma contribuição muito grande às letras jurídicas, né? Foi professor e, além do mais, ele teve uma dedicação muito grande durante essa longa vida dele, porque ele morreu com 98 anos, ao Instituto dos Advogados do Ceará e também à Academia de Ciências Sociais do Estado do Ceará. Ambos instituições das quais eu faço parte, e afora isso, ele de outras. Então, eu estou aqui, estive lá presente, e até comuniquei à família que ia propor esse voto. E indaguei se eles queriam me mandar o endereço, o nome dos familiares para encaminhar, mas eles concordaram em que isso fosse encaminhado para o Instituto dos Advogados, que ali foi um prolongamento da casa do Dr. João de Lemos, e que lá eles se encarregariam de comunicar a família. A gente pode até colocar no ofício já isso aí, tá bom? É a minha proposição. Eu também acompanho, senhora presidente. E desembargador Fernando foi muito feliz, porque o doutor Lemos, João Gonçalves Lemos, foi o decano dos advogados, né? E eu, certa vez, não faz muito tempo, indaguei qual era a fórmula exata. Primeiro, que ele era muito bem-humorado. Fernando deve se lembrar do sorriso. Aí, olha, em primeiro lugar, o bom humor. Em segundo lugar, eu queria saber também da questão, porque você é tão longevo, né? E tal, etc. Ele disse, desembargador, sofrimento. Aí eu ensinei. Eu não fui. Eu perdi uma filha muito cedo, e aí me arrastou todos esses anos, me arrasta. Eu fiquei profundamente sensibilizado. Mas ele continuou com bom humor e continuou vivendo e envelhecendo com dignidade, sabendo envelhecer. Produzindo. E, além do mais, ele, na verdade, desembargador, ele até ano passado, nos 97 anos dele, sim, ele comemorou, me convidou para os 97 anos dele. Somente esse ano foi que ele teve os maiores problemas, porque ele teve uma pneumonia, sim, aí, em consequência disso, ficou com água na pleura, e a tal coisa, né? Um dia chega o seu momento. Então, chegou o dele. Mas acredito que ele foi lúcido. Foi lúcido até a última hora. Por exemplo, atualmente ele não estava mais falando, mas ele se comunicava com os sinais, entendia e tal, e tal. Uma coisa impressionante, impressionante. Contribuição, generoso, amigo, companheiro. Tem o seu momento de sofrimento. Talvez a perda tenha feito muito jovem, mais ainda a dedicação a tudo aquilo que aqui foi ressaltado. Porque a gente termina tendo isso, me perdoe, talvez é muito popularesco, mas é a válvula de escape. Eu digo isso porque dos muitos sofrimentos de perdas que eu já tive na minha vida, eu preferi direcionar a produtividade, a vontade de cada vez mais ser útil, sim, a não só os meus familiares, mas a todos que comigo convivem. Eu lamento, não me recordo de ter tido o prazer de conhecer o doutor João Lemos, muito bom, gente, mas pelo que vossas excelências externam nesta sessão,
deve ter sido uma pessoa excepcional, até porque conhecer pessoas bem-humoradas é minha praia, né? Tá certo, tá certo. Eu acho assim, desembargadora, presidente. O sorriso abre portas, né? Nada mais tranquilo do que sorrir. A vida já é um prêmio, acordar é uma dádiva, né? Sim. Então, desembargador Darcy, Vossa Excelência Costa, Me acosto integralmente. nosso procurador, Vossa Excelência também, está sem o áudio. Sim, senhora presidente, gostaria de me acostar à moção proposta pelo desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. Muitíssimo obrigado. E Vossa Excelência, então, minha doutora, secretária, da Câmara, Vossa Excelência dirige o nosso cliente exatamente como solicitado pela família e para a gente foi uma grata manifestação, considerando todos os predicados aqui devidamente ressaltados. Mais alguma proposição? Não, Excelência. Perfeito. O senhor procurador, alguma proposição? Não, excelência, só cumprimentar todos os senhores desembargadores que eu não tinha tido oportunidade ainda. Obrigado mais uma vez. Pois, diante de nosso término da pauta e das pautas, bem como do fim de todas, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos e o quão é bom iniciar a semana na companhia desses amigos muito, muito importantes para mim e para o judiciário principalmente. Perfeito. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez, me despeço de vocês. E eu Opa. vou dar uma parte, né? Elas irão se intercalar. Outubro vai a doutora Rosane e novembro a doutora Figura. Vai ser ruim, é perigoso. Pode É atração tudo, né? É isso aí, eu tô dizendo. Agora, Perfeito, muitíssimo obrigada. A senhora é sempre muito presente, então não faltará oportunidade. Eu vai grata é melhor. ao meu amigo aí da assistência militar, muitíssimo Sim. obrigada e dou por encerrado definitivamente a presente sessão. Ah, é.